como é que fala? Informantes por aí, é legal. E de vez por outra eles deixam escapar que eles acompanham o conteúdo. Eu vou contar a história pra vocês. Ou não, talvez eu conte mais de uma. Vai lá. Cara, o que acontece? Tem um programa específico, de um humano específico, que responde perguntas específicas, de maneira genérica, praticando a tudologia opinológica generalizada. E esse camarada tem um programinha, tipo, como se fosse um bate-papo e tal, com outro cara e tal. E aí, sempre a produção desse programa, ela recolhe perguntas, aparentemente, e discute a pergunta ali ao vivo, né? Ao vivo não, gravado, no estúdio. Lê a pergunta e o outro cara responde, e rola essa troca. Acontece, é um programa, tem vários desse tipo, né? Mas um desses aí, eu joguei um bait. E aí eu falei, ano passado, eu falei com os camaradas meus, eu falei, mano, eu vou jogar um baitzinho pra ver se os caras pegam. Por quê? Porque tinha um cara que é próximo à pessoa que organiza esse programa aí, que disse que o pastor desse programa já tinha assistido meu conteúdo e ficou um pouco bravo. Eu falei, já que ele assiste o conteúdo, apesar do canal ser pequeno e ele ter ficado bravo, vamos aproveitar. Aí eu joguei num vídeo, um pouco polêmico e provocativo, a seguinte frase. Olha, muito legal a pergunta da pessoa aí que mandou fez essa pergunta aí. Muito interessante essa pergunta aí do ouvinte. Se é que esse ouvinte existe. Porque pode ser uma pergunta inventada pela produção. Não estou dizendo que seja, mas vai que. É semanal esse programa. Na semana seguinte, o programa começa com um cara assim, ó, o apresentador. Você pode mandar a sua pergunta e nós vamos ler, ó. E aí ele mostra pela primeira vez na história do programa a pergunta. Nossa, nós lemos mesmo a sua pergunta, ó. A produção separa e volta para ler a pergunta. Eu falei, assistiram o vídeo, peguei vocês. Mas não só essa vez, teve outros baits que eu fui soltando por aí, a galera vai pegando e fala, tá lendo, né? Tá acompanhando o canalzinho pequenininho do Bruno. É isso. Estamos atingindo. Caiu no bait, caiu, cara. Caiu. Os caras caíram no bait. E foi malandragem, né? Foi massa. Ah, aqui, ó. De quem é essa estátua atrás de você? Esse aqui é o Tinho. Socratinho. É o Sócrates. Só que como ele é pequeno. Tinho. É o Socratinho. Sócrates é um cara que me influenciou muito, né? Hoje menos, mas na graduação, primeira disciplina, a gente entrou tendo filosofia antiga, né? Tendo a tradição tripartite tosca de antiga, medieval e moderna. E aí o Tinho me influenciou muito. E aí a gente era em 3 pessoas, né? 3 amigos, muito brothers mesmo, assim. Brothers! Mais que irmãos, nós éramos brothers. Que era eu, o Jarino, o grande Jarino, um beijo Jarino, saudade do C, e Pedro Francisco da Conceição, um beijo para o Pedro. E aí o Pedro, um dia, a gente tocando ideia assim, né, e o Pedro falou, tá, sei lá como ele tá falando, aqui a gente já percebe aqui que tem o Brunócrates, aí o Jarinales de Mileto, e o Pedráclito. A gente começou a fazer esses apelidinhos sem vergonha, e aí ficou nessa, e aqui tá o Tinho. Tinha eu não posso esquecer dele. Aliás, já falando do Tinho, né? Por exemplo, que Sócrates a gente não sabe se ele existiu mesmo, né? É uma personagem muito boa, utilizado por diferentes autores, aquela coisa toda. Mas o Platão me influenciou bastante. Tem até uma tatuzinha aqui, ó, que eu tenho, Pedro tem, não sei se Jarino tem, mas a gente não combinou de fazer a mesma tatu. Juro por Deus. Mas aí eu fiz essa tatu aqui, né? Que é o Kalepata Kalá, que significa aquilo que é belo, aquilo que é belo, aquilo que é bom. É duro, é difícil, é árduo. Que é a República de Platão. E aí um dia, Pedro é professor de ensino médio aqui da Rede Pública de São Paulo. Pedro me convidou para ir dar aula com ele, com a molecada que ele dava aula lá. Era um colégio que tinha integral, e ele era professor de filosofia e também dava aula de música. E ele tinha um grupo que ele trabalhava com a galera lá, eu fui lá. E aí eu fui com o Pedro. Aí eu chego, e eu fui de metrô, peguei o trem, e o Pedro ia me buscar no trem. E aí me pegar de carro para levar para a escola.
Quando eu cheguei e entrei no carro, eu olho para o braço do Pedro. Não o braço inteiro, porque Pedro não tem esta parte do braço, de um dos braços. Ele tem só o cotoquinho, até aqui. E nesse braço, que só vai até o cotoquinho, Pedro tinha tatuado Calepata Calá. E eu olhei e falei, e é isso, Pedro? Aí ele, ué, República de Platão. Eu falei, Pedro, você tá de sacanagem. Ele, por quê? Aí eu, isso faz um ano e meio, 2 anos que a gente já tinha saído da graduação, quase 3, talvez. Aí ele, ah, não. Eu falei, ah, não, digo eu, né, mano? Só que era uma outra fonte, outra parada. Só que não adianta. A gente entrou lá na escola, a professora de matemática olhou pro meu braço. Você tem a tatuagem igual do Pedro? Aí eu, putz, agora estamos eternizados, Pedro. Estamos unidos. Unidos. Acontece. Ai, tem tanta história nessa vida, gente. Pelo amor de Deus. Inclusive, muita história pra contar pra vocês. De pouco em pouco. Mas é isso, ó. O Guilherme tinha respondido, foi mal, mano. O Gui tinha respondido aqui que eu era o Socratinho. É o Tinho. Socratinho. Que como eu ainda não tenho o StreamYard pago, né? Ele tá do lado do pato do StreamYard. É um pato, né? É um pato. Espero que seja. Paramarã. Infelizmente, eu sofro de heteronormatividade. Pedro, não sei. Mas então nunca rolou nada. Mas a gente é irmão mesmo. Foi muito brother. E continuamos sendo. Grande Pedro. Um beijo, Pedro. Ó, já vou começar o tema aqui do nosso papo, senão eu vou me enrolar aqui. Eu tenho horário pra terminar esse bagulho aqui. Action figure de filósofo. Pelo menos não é bebê reborn de filósofo, mas tem toda a razão. Tem toda a razão. Pô, que legal. Pô, massa, Mandorova. Tava lendo Platão recentemente e vejo muitos temas que também são trabalhados por Paulo no Novo Testamento. Faz sentido ou tô maluco? Depende. Depende. Acaba acontecendo historicamente, graças à mediação de Agostinho, a conexão entre a tradição cristã com a tradição da filosofia grega, né? Então, hoje, a gente não tem como desver. Você vê essas conexões. E tem muito a se discutir de aproximações e de distâncias, de distanciamentos. Tem um livro, eu não tenho ele aqui, infelizmente aqui atrás, porque eu dei esse livro para um camarada meu, mas eu tenho PDF, pode ser que o caminhão caia aí. Que chama, em português, em espanhol é Las Raíces del Pensamento Crítico, né? As raízes do pensamento crítico, mas em português foi traduzido por A Maldição que Pesa sobre a Lei. Você vê que diferença radical. A Maldição que Pesa sobre a Lei. Que é um texto do Franz Inkelamert, e ele, eu vou até tentar colocar aqui, ó, para quem que se interessar em português. O PDF está disponível na internet porque o autor liberou para nós. Então, é fácil, relativamente fácil de encontrar. Foi escrito em espanhol originalmente, mas está em português. A Maldição que Pesa sobre a Lei. A primeira parte do livro é o Hinkelamert se dá o trabalho de mostrar não as convergências entre Platão e Paulo, mas exatamente as diferenças da racionalidade semita com a racionalidade grega. E, cara, é muito legal. É muito, 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 muito legal de ver. E aí a gente começa a trabalhar com as duas coisas. A conexão historicamente existente entre filosofia grega e a tradição cristã. E as diferenças. Você consegue andar nos dois mundos e trabalhar com as duas coisas. As diferenças existentes e como elas se conectaram historicamente. E aí acho que potencializa para fazer criticamente esse balanço aí entre Platão e Paulo, né? Nem identificar como se eles estivessem falando a mesma coisa, mas também não tratar como se eles nunca tivessem se conectado, porque é só negação da história mesmo. PB Report do Descartes ia ser ruim, né? Porque eu não consigo ouvir o nome Descartes ou Descartes, que é Descartes, dane-se em português, Descartes, e não pensar no verbo de descartar. Então, é lícito descartar um bebê reborn? Fica aí o questionamento. Não sei te dizer.
Eu não sei se eu deveria incentivar esse tipo de coisa. Mas eu vou colocar para um segundo e tirar. Quem viu, viu.